Olá, boa noite. Em 18 de junho, comemora-se o Dia Mundial do Orgulho Autista. O objetivo do dia é ajudar a conscientizar as pessoas sobre o autismo e como lidar com ele. Hoje pela manhã, na Comissão de Direitos Humanos do Senado, foi realizada uma audiência pública sobre o tema. O transtorno do espectro autista é um distúrbio neurológico. Tem vários níveis e pode comprometer a interação social, a comunicação e o comportamento. Calcula-se que no mundo, de cada 110 pessoas, uma seja autista. 70 milhões ao todo. Os números acima mostram a necessidade de maiores investimentos em pesquisas que levem à produção de novos medicamentos e ao desenvolvimento de novos tratamentos. Os participantes da audiência pública lembraram os avanços no Brasil, como a lei que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e a campanha de iluminar o prédio do Congresso Nacional de azul para celebrar o Dia Mundial do Autismo. Agora, eles cobram a instituição de um centro de referência no Sistema Único de Saúde e a realização de um censo, além da instituição de um documento especial para comprovar o transtorno. A partir desse momento em que você tiver essa identificação, na realidade no Brasil todo, e já há um projeto aqui no Senado nesse sentido, né? Nós vamos poder, na realidade, fazer com que as pessoas sejam menos discriminadas. Né? Olha, está furando a fila, é sem limite, essa coisa toda. O pai devia ter dado limite quando era criança. Não, não é bem assim. Esta doutora em genética e biologia molecular é autista. Ela diz que é preciso superar mitos, como o de que o autismo é coisa de criança, ou de que a culpa é dos pais, ou ainda de que a doença impede a socialização. Ela criou uma rede internacional para a interação entre quem tem o transtorno. Uma forma de socialização que tem sido muito importante para autistas é a socialização online, porque dá aquela possibilidade de você tirar um tempo. Quando você socializou demais, você pode se afastar, você desliga. Simone Franco é mãe de um menino autista. Ela denuncia o resultado de uma pesquisa feita em 19 instituições no Brasil que abrigam pessoas com distúrbios psicossociais. Pessoas sem estímulo nenhum, né, sendo submetidas a tratamento desumano, com profissionais sem capacitação, administrando medicações de forma irregular, né? Então, um quadro de descalabro total. Além disso, existe a preocupação com possíveis mudanças na legislação sobre curatela, utilizada para administrar os bens de pessoas interditadas. A curatela pode passar a constituir uma medida extraordinária, ter uma duração restrita e ser revista em prazos curtos. Então, quer dizer, você de alguma forma pode fragilizar um instrumento que pode ser importante de proteção, né, para muitas famílias, para muitas pessoas que não têm essa capacidade de manifestar, de defender os seus próprios interesses. Mas a principal barreira, segundo os próprios autistas, é o preconceito, que afeta o trabalho e ainda mais as relações sociais. A gente estava numa reunião com as mães de alguns autistas e perguntaram para minha esposa assim, como é que você tem coragem de namorar ele? Tipo, ele é uma criança. Aí eu cheguei assim, peraí, eu tinha quantos anos? Nem lembro agora, eu acho que eu tinha uns 28. Querido, eu quero, tá? O uso dos recursos do pré-sal e a validade do exame da OAB estão na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos, que se reúne amanhã, às 10 horas da manhã. Entre os projetos que estão na pauta está a proposta que destina parte dos recursos dos royalties do petróleo e do Fundo Social do Pré-Sal às ações de prevenção de desastres naturais ou provocados por vazamentos radioativos. Os senadores podem votar também em projeto que permite que o candidato aprovado na primeira fase da Ordem dos Advogados do Brasil, mas que foi reprovado na etapa seguinte, possa fazer diretamente a segunda etapa nas duas próximas edições do exame. Também estão na pauta 5 propostas que tratam de terceirização e que tramitam em conjunto. O relator, senador Ricardo Ferraço, rejeitou todos os projetos que entrem em conflito com a lei de terceirização que foi aprovada em 2017 e também com o que está previsto na reforma trabalhista. Ele faz apenas uma mudança no Código Civil para permitir que o contrato seja maior que 4 anos quando as partes forem pessoas jurídicas.
Deve chegar em breve ao Congresso uma medida provisória para o desenvolvimento do setor automotivo nacional, o Rota 2030. O programa do governo deve trazer o incentivo à produção e venda de carros elétricos e IPI menor para veículos com maior eficiência energética e menor emissão de gases poluentes. A nova política já vem sendo discutida há mais de um ano. O objetivo é definir regras para o setor de automóveis e permitir investimentos em longo prazo. Uma das novidades causa impacto no meio ambiente. É a proposta de redução de 25% para 7% na alíquota de importação de carros ecológicos. Hoje, 1/4 do preço de um carro elétrico vem do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. Um grupo de trabalho do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços vem estudando a eletromobilidade e deve lançar até o fim deste ano um plano nacional para a área. Vai trazer propostas para orientar a tomada de decisão do governo brasileiro no sentido do incentivo a essas novas tecnologias, não apenas veículos elétricos puros, mas também veículos híbridos. Essa discussão envolve diversos atores da indústria, da academia e do governo federal, que estão pensando juntos quais são as oportunidades de inserção dessas tecnologias no Brasil. No início de 2018, a Itaipu Binacional e a Companhia Paranaense de Energia, a Copel, firmaram uma parceria para a instalação de postos de abastecimento no estado para veículos elétricos. O primeiro eletroposto foi inaugurado no dia 27 de março, em Curitiba. A ideia da empresa é fazer essa eletrovia, permitindo que o usuário se desloque a grandes distâncias, no caso de Paranaguá até Foz do Iguaçu, tendo diversas estações para fazer essa recarga do seu veículo elétrico, uma modalidade de carga rápida. O Senado também discute medidas que estimulam o uso de veículos movidos à eletricidade. Uma delas está sob a análise da Comissão de Constituição e Justiça. É o projeto do senador Ciro Nogueira, que proíbe a venda no Brasil de automóveis que usam gasolina ou diesel a partir de 2030 e a circulação de qualquer veículo desse tipo a partir de 2040. Isso é uma tendência mundial, as pessoas estão acompanhando a indústria, procurando outras alternativas. Nós temos aqui como uma indústria que é importantíssima, que é a indústria do etanol, que vai estar preservada. E eu espero que a gente possa, no prazo de 12 anos, se adequar para encerrar esse ciclo dos carros movidos a diesel e a gasolina no nosso país. Há cerca de 1 ano e meio, o arquiteto Rogério Makiewski investiu R$160 mil em um carro elétrico. Um carro elétrico, hoje em dia, ele paga mais imposto que um carro a gasolina. A gente precisa, de imediato, abaixar o preço do carro e criar infraestrutura de recarga no país. Rogério afirma que já deixou de emitir mais de 2 toneladas de CO2 na atmosfera. Mas o Greenpeace levanta outra questão, que não seria resolvida só com a restrição do uso de veículos movidos a combustíveis fósseis. É necessário que políticas públicas visem o transporte público, o transporte não motorizado, como principal pilar para a melhoria da mobilidade urbana. E isso que seja dentro de políticas aí também que trabalhem habitação e trabalho de uma forma a evitar muitas pessoas se deslocando diariamente por mais de 2 horas para ir de casa ao trabalho e do trabalho para casa. A instituição fiscal independente ligada ao Senado Federal realiza amanhã o seminário Cenários Fiscais e Prioridades Orçamentárias. O objetivo do seminário é antecipar cenários fiscais e orçamentários, além de debater questões como planejamento estratégico, equilíbrio fiscal e a retomada da sustentabilidade da dívida pública. Nós perdemos a capacidade de planejar e de olhar para frente, quer dizer, para onde o país quer ir.
quanto nós queremos crescer, quais medidas precisam ser tomadas para voltar a crescer e aumentar a renda das famílias, voltar a aumentar a geração de emprego. Então, o seminário nasce nesse contexto de tentar discutir especificamente as questões fiscais, de financiamento das políticas públicas e com viés também de discutir o planejamento orçamentário. Se a gente conseguir dar maior racionalidade para o processo orçamentário, melhorar a qualidade da política fiscal, nós vamos conseguir também criar mais mecanismos e mais espaço para financiar mais políticas públicas, né, de maneira mais eficiente e de maneira mais eficaz, atingindo os objetivos maiores. Além de parlamentares, vão participar do encontro especialistas, representantes do governo e de instituições privadas. O seminário vai ser aberto com uma palestra do ministro do Planejamento, Esteves Colnago, e depois serão realizadas 3 mesas de debates. A primeira mesa sobre os cenários fiscais, desafios e dificuldades para superá-los. Depois serão debatidas as providências imediatas para enfrentar os desafios fiscais nos próximos 4 anos. E o tema do último debate é De olho no futuro, a reforma do processo orçamentário e a consolidação fiscal. Que o Brasil consiga escapar da armadilha fiscal do baixo crescimento. Quer dizer, nós estamos há anos com taxas de crescimento inferiores àquelas que o Brasil precisa para ingressar no mundo dos países desenvolvidos. Um orçamento que está totalmente engessado, quer dizer, não é só 80%. Se você adicionar outras obrigações, quase 100% da despesa está previamente definida. E além, como você não consegue reduzir a rigidez da despesa, você não consegue fazer a reforma tributária que precisa ser feita. As duas coisas estão umbilicalmente amarradas. E hoje tem novidades no nosso calendário eleitoral, com a repórter Mariana Abreu. O Tribunal Superior Eleitoral divulga hoje quanto de dinheiro vai para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Como as doações das empresas privadas estão proibidas, o recurso tem que vir dos cofres públicos. A previsão é de que para este ano, o total disponível passe de R$1,5 bilhão de reais. Desemprego, crise fiscal e instabilidade política são algumas das dificuldades enfrentadas pelo Tocantins. O programa Assunto de Estado recebe hoje o senador Ataídes de Oliveira, que vai conversar sobre a situação do estado mais jovem do país. Veja na coluna do jornalista Ronaldo Martins. Criado pela Constituição de 1988, o Tocantins é o estado mais jovem do Brasil. Embora apresente um potencial econômico grande, tem hoje o 4º menor PIB do país. O Tocantins está localizado geograficamente no centro do Brasil, o que favorece a logística. O estado tem 9 milhões de cabeças de gado bovino e deve colher uma safra de 5 milhões de toneladas de soja neste ano. Fica no Tocantins a segunda maior bacia de água doce do país, que também é um atrativo turístico. A indústria é incipiente, responde por apenas 0,3% de toda a produção nacional. Uma das causas desse desenvolvimento econômico lento é a situação fiscal do estado. Quase 60% da receita estão comprometidos com o pagamento dos servidores públicos. Na opinião do senador Ataídes de Oliveira, entrevistado do programa Assunto de Estado, a instabilidade política é responsável pelas dificuldades do Tocantins. Só agora, nesses últimos 8 anos de governo, nós tivemos 7 governadores de estado. Né? Então, isso causa uma instabilidade política e jurídica enorme. E assim sendo, o empresário não vai para o nosso Tocantins estabelecer. Nós temos um índice de desemprego no Tocantins, algo em torno de 40%. Né? É um número extremamente alarmante. Mas é fácil reverter tudo isto? E eu volto a repetir, sim, desde que esse gestor tenha essas qualidades e que imediatamente ele equilibre as contas públicas. O programa Assunto de Estado começa logo depois do argumento.
E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Fique agora com o programa Argumento. O convidado de hoje é o senador Lindbergh Farias. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.